Já tem um tempo que o Senhor tem me ministrado sobre uma história específica da Bíblia. Havia uma mulher que, mesmo que com muito medo, traumas, carregadas de pecados e muita vulnerabilidade, ela decidiu se aproximar de Jesus. Em um lugar que ela não havia sido convidada. Em uma mesa que ela não havia sido convidada. Mas diferente de todos que ali estavam, aquela mulher, ela não chegou naquele lugar de mãos vazias. E quantas vezes nós permitimos que o nosso medo, que o nosso anseio, que o nosso passado nos afaste da presença de Jesus? Como se ele precisasse do nosso currículo, do nosso histórico para nos aprovar. Não há nada que você ou que eu faça que fará com que o Senhor nos ame mais ou menos, porque Ele é o próprio amor. E o que nós somos não altera a essência do que Ele é. Não existe currículo bom ou ruim o suficiente para fazer com que o olhar do Senhor não se volte a você desde que você tenha um coração quebrantado e rendido diante de quem Ele é. Porque ainda que houvesse naquela mesa muita intenção religiosa, política, social, havia naquela mulher um coração tão quebrantado a ponto de que Jesus, diante de todos aqueles homens, olhasse para ela e apenas para ela. Ela não disse uma só palavra, mas aquele coração quebrantado, aquelas lágrimas aos pés do Mestre, fizeram com que os olhos de Jesus se voltassem para ela, porque nela havia verdade, e ele declarou: a quem muito é perdoado, muito ama. Será que nós temos permitido que todo o nosso histórico de uma vida de dificuldade, dores e histórias nos afastem de Jesus? Quantas vezes eu pensei que dependia de mim o olhar de Jesus? Ou porque uma voz bonita encantaria ou atrairia o Mestre. E nunca foi assim. Na verdade, é quando nós assumimos a nossa vulnerabilidade e entendemos que não há nada que nos afastará de Jesus, a não ser nós mesmos. Foi quando, em muitos momentos de tristeza e pavor e trauma, assim como eu imagino que aquela mulher estivesse diante de tanto julgamento e num cenário, num contexto social e histórico tão distante do que a gente vive hoje, ela poderia, com esse medo, se afundar no seu pecado e viver toda uma vida naquele pecado. Mas ela decidiu ir até o Mestre, ainda com uma gota de esperança, um percentual de esperança, assim como eu já me encontrei, assim como você se encontra. Aquele 1% de esperança foi o suficiente para que 1 minuto diante de Jesus fosse capaz de curar toda uma vida de dor, toda uma vida de trauma, porque isso jamais será capaz de te afastar do Mestre. Alguns títulos podem até te levar a muitas mesas, mas é só um coração rendido que vai te levar para a presença.